Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver nesse mundo de Deus, eu estou sempre repetindo. Eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo vivo, 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 vivo. Aquele que nos dá ânimo, nos dá força para estar aqui com esse frio que está fazendo, 3 graus abaixo de zero, numa praça pública aqui na Espanha, onde eu me encontro, tomando o meu café com leite e gravando essa mensagem que Deus colocou no meu coração para você. Para você. Veja, você é evangélico, se você acha que não serve para você, eu espero que não, né? Porque você é salvo, você compartilhe, você mande para aquelas pessoas que você acredita ou conhece que está fazendo falta, que precisam da palavra de Deus. E o tema da mensagem é: o que a Bíblia diz? De perdido a salvo. De perdido a salvo. Nós podíamos dar aqui 1001 exemplos de pessoas perdidas e que de repente foi salva. Como a guerra que está aqui ao redor de nós, aqui na Europa, né? Uma senhora de idade ficou muito tempo soterrada pelas bombas que explodiram, pelos ataques, pela guerra. Ficou dias e noites soterrada. E de repente alguém ouviu, presenciou e foi salvar essa senhora. Uma senhora de idade. De perdida a salva. É uma comparaçãozinha somente que eu estou fazendo. E quantos assim, desta maneira, que nós podíamos relatar, podíamos falar de perdido a salvo. E assim vai, exemplos e exemplos e exemplos que nós podíamos estar falando aqui. O que a Bíblia diz de perdido a salvo? Logicamente aqui a Bíblia e o tema, aqui não está falando de pessoas, e como esse exemplo que eu dei dessa senhora, em terremoto, em inundações, em guerras e vai por aí afora, acidentes de carro, de avião, seja lá do que for. Aqui a Bíblia está falando sobre salvação eterna. Todo mundo morre, meu amigo. Faz pouco tempo perdi um grande amigo, considerado muito, ainda sinto a sua falta, um pregador da palavra de Deus. Foi salvo. Ele está com o Senhor, sem dúvida. Por quê? Porque ele reconheceu, são os versículos que eu vou ler para você. Ele reconheceu que estava perdido e se acertou com Deus vivo, aceitou Jesus Cristo vivo, não o boneco, nem a figura, nem aquelas coisas de arte bonita que eu disse que eu aprecio. Não, o Deus vivo, o Jesus Cristo vivo. Aquele que se move, aquele que tem olhos e vê, aquele que tem boca e fala, que tem nariz e cheira, tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpam, tem pés e andam. Por isso que eu digo vivo, porque o outro que as pessoas figuraram, né? A cor, o cabelo, os olhos, o tamanho, o corpo. Sabe Deus, em cada país, o Jesus que formaram aí, que imaginaram, em cada país ele vai ter a sua característica do país. Preto, branco, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, magro. E agora? Você mesmo pode fazer um para você. Da maneira que você achar bonito, da maneira que você quiser. E agora? Ele vai fazer alguma coisa para você? Não, não vai, amigo. Não vai. São experiências. Eu estou sempre falando isso. Experiência de vida. Talvez você vai ficar cansado de me ver falando, mas não importa. Importa que você ouça, analise bastante, leia a Bíblia
Bíblia, Bíblia. Estou sempre falando, eu não estou falando aqui de livros bonitinhos desse, daquele outro, não, senhor. Eu estou falando da Bíblia, Bíblia Sagrada, a única, o único livro que ninguém pode mexer. Alguns mexem, sem autoridade. Está escrito, aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa neste livro, as pragas, todas as coisas ruins vão cair sobre essa pessoa. Aquele que mexer na Bíblia. E tem um monte de valentes mexendo na Bíblia. Por que ele mexe? Para o seu bel prazer, para agradar a si próprio. Ou seja, bebe, fuma, joga, prostitui, rouba, mata, adultera, faz um monte de porcaria. Então ele tem que achar uma Bíblia, uma igreja, uma religião que ele se adapta, que não vai falar contra os seus usos e costumes. Não. Então, a Bíblia diz sobre perdidos e salvos. E nós vamos ler Efésios. Busca aí. Efésios, capítulo 2, de versículo 1 a 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Versículo 1. Ele é Deus, tá bem? Não é o Zé, não é o médico, não é o operador, não é o cientista, nada disso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele te deu vida. Vida o quê? Vida eterna. Para onde você vai quando você morrer? Para onde? Responde para mim. Você vai para aquele lugarzinho que um monte de líderes religiosos e até evangélicos disseram para você? Você vai ficar aqui na esquina, vai ficar no hotel 5 estrelas, 10 estrelas, né? Você vai para países maravilhosos, sei lá, um monte de lugar que ele cria na sua mente. E ele põe no mundo. Ele põe nas redes sociais. E conclusão, o que acontece? Tem um monte de seguidor. Então, para onde você vai após a morte? Creia na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando. Não é o Zé, o Mané, o Bastião, o Benedito, aqui o Wagner. Não, Senhor. É o que está na Bíblia. Ele vos deu vida, vida eterna, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto, você estava perdido. Bebendo, fumando, adorando aquilo que não é Deus. Sendo religioso. Também disse, vou repetir, a religião mata. Ela mata. Enquanto você está sendo religioso, você está morrendo porque você não está seguindo a palavra de Deus de verdade. Não está seguindo o Deus vivo. Aquele vivo. Aquele que transforma a sua vida. Você já viu o bandido ser transformado? O assassino ser transformado? Eu vi. Homens terríveis se tornam pregadores da palavra de Deus. Manso, sereno, calmo, amável, protetor, conselheiro. Esse é o Deus que eu estou pregando. Esse é o Deus que eu estou anunciando para você. Aquele que transforma vidas. Você quer ver um que está na Bíblia? Que você conhece, você sabe. Quem é? Apóstolo Paulo. Ele foi matador de crente. Velho. Ele foi matador de crente, matador de evangélicos, matador de cristão. Ele foi. Coisas terríveis aquele homem fez. Mas ele creu. Ele aceitou o Deus vivo. E esse Deus transformou aquele homem ao ponto dele morrer por amor a Cristo, pregador da palavra.
viajou bastante naqueles tempos difíceis, foi preso por amor a Cristo, pregador da palavra de Deus, homem de Deus, e foi o Deus vivo que o transformou. Ele creu, ele aceitou. Então o versículo 2 de Efésios 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, demônio, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele atua nos filhos da desobediência, ou seja, ele está aí fechando seus olhos, e até para evangélicos, pensa que não? Fazendo com que você não ouça, com que você não preste atenção, fazendo com que você não creia na palavra de Deus. E eu misturo aqui. A pregação, esta palavra, é para você também evangélico. Por que você não está pregando? Por que você não está firme com Deus? Por que você está gastando o seu tempo com coisas que não é de Deus? O que você está esperando nesses últimos tempos que estamos vivendo? Está acabando. O mundo está no final. E você conhece a palavra de Deus. Você sabe que é verdade. Está acabando. E por que você está aí? Balançando na rede, esperando o quê? Você vai estar diante de Deus, meu irmão. Tome cuidado. Potestade do ar. Esses demônios que estão pairando para lá e para cá, estão pondo na sua cabeça, não faça nada não. Cada um que se vire. Você é salvo? Cuida da sua salvação, fique quieto. Cada um que se vire. Azar dele, azar dela. Estou nem aí. É isso que a maioria dos evangélicos estão fazendo. E aqueles chamados, alguns dirigentes de igrejas, pastores, estão só ganhando dinheiro. Por que eu falo isso? Eu falo isso por tristeza. Por tristeza. Eu não falo para falar mal de alguém, para vingar de nada, porque eu não tenho que vingar de nada. Não tenho que derrubar, puxar o tapete de ninguém. Não, senhor. Você sabe o que eu estou falando. Deus disse, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Você era perdido como eu era perdido. Aceitamos a Jesus Cristo, o vivo. Ele nos transformou. E agora? O príncipe da potestade do ar, ele não quer que eu venha aqui, não. Ele quer o quê? Que eu, com a idade que eu tenho, fique em casa, em frente da televisão, tomando um cafezinho, o café que eu estou tomando aqui, come um pãozinho, assiste televisão, e vai pela internet, WhatsApp, Facebook, para falar desse, falar daquele outro, criticar esse, criticar aquele, seguir aquilo que não é de Deus, gastar tempo naquilo que não é de Deus. E Deus disse, ide e pregai a palavra do Senhor Deus. A ordem é específica, é para todo aquele que tem Jesus. Mas de repente você está aí, dando a atenção a demônios. Daí a palavra para você, meu querido evangélico, meu querido pastor, missionário, evangelista, seja lá você o que for, não importa, está aí. Falo de conhecimento, falo de quem sabe o que está falando. Eu não estou falando só para criticar você, não, eu estou falando a verdade. Entendeu? Você aposentou já? Aposentou do púlpito? Você não é mais presbítero, não é mais missionário, evangelista? Está fazendo o quê? O Senhor Deus disse claro. Ele disse, olha, meu pai trabalha até agora. Deus não está de vacações. Ou melhor, eu falei em espanhol, Deus está de férias. Deus não aposentou. Jesus não aposentou. Não. Ele está lá preparando o lugar para os seus, que ele vai vir buscar os seus. Tá bem? Tá aí. E você, está fazendo o quê? Entre os quais também todos nós andamos outrora.
Nós éramos perdidos, andávamos fazendo coisas que o mundo oferece, coisas bonitinhas, né? Entendeu? E até apetitosa. Segundo as inclinações da nossa carne, porque a carne, ela busca o quê? A carne, ela busca prazeres para a carne. Por exemplo, um exemplo pequeno. Estou tomando um café com leite. Hã? Ó. Quentinho, ótimo. Isso aqui satisfez o quê? A vontade da carne. O meu paladar, né? Você põe na boca. O paladar. Senti aqui o gosto do café, do leite, o açúcar. Foi para o estômago. Está vendo o exemplo? Um exemplo simples. Simples, mas real. Mas real. Então aqui, quando diz aqui sobre o espiritual nosso, ele diz também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, bebendo, fumando, prostituindo, roubando, matando. E agora? Fazendo um monte de coisa que não devíamos ter feito. Agora o que nós estamos fazendo? Atendendo à vontade da carne. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Você está olhando para minha cara, você fala assim, esse cara é idiota, e pode me xingar, não tem problema não, tá bom? Tá? Você não está aqui para me dar um tapa na cara, e se tivesse também eu ia falar a mesma coisa. No decorrer dos 50 anos de ministério, eu enfrentei pessoas terríveis, cara a cara, pregando e falando das coisas de Deus, certo? E agora? Pessoas que me ameaçaram, mas eu preguei a palavra de Deus, estava falando a palavra de Deus, falando daquilo que a pessoa necessita. E graças a Deus, alguns deles foram ao seu pensamento, usou a sua inteligência e viu naquilo que estava errado, pedindo perdão para mim e aceitando o Jesus Cristo vivo. Então está aqui, ó, segundo as inclinações da carne, que a carne busca sempre só para a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então eu penso aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu quero. E éramos, por natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, como também os demais. Um monte de gente. Você mesmo que está me vendo, me ouvindo, quem sabe você já conheceu ou conhece pessoas terríveis. Eu conheci, sabe quem? Um dos cangaceiros de Lampião. Era vizinho, lá em Campinas, num bairro que eu morei. Ele morava numa casa, tipo de uma chacrinha, em frente da minha casa. Eu, filho de cristãos, filho de evangélicos, mas vivia no mundo. E ele testemunhando para mim, ele falou, eu matei 12 pessoas na faca. Eu ria quando enfiava a faca naquela pessoa, e ela chorando, gritando, e o sangue jorrando para todos os lados. Eu ria. Ele contando isto. Você pode entender uma pessoa desta, veio converter-se, ele fazia aquilo que? A vontade da carne, dos seus pensamentos. É isso que eu tenho que fazer, é matar, é trucidar essas pessoas. Eu fazia, filhos da ira, com raiva, com ódio. Converteu-se. Grava o nome dele e compre o seu livro ou o seu disco, não sei se ainda existe, deve existir. Narciso de Lemos. Narciso de Lemos. Compre. Você vai ficar abismado de ver o que aquele homem fala sobre Lampião, seus cangaceiros, e ele próprio passou a ser um pregador da palavra de Deus, e os demais também. Versículo 4, mas Deus, vivo, sendo rico em misericórdia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que ele fez? Estando nós mortos
em nossos delitos, nos deu vida, vida eterna, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, de graça. Não precisa pagar nada não, viu? Não precisa pagar nada não. Tem uns chamados pastores aí que te explora. Desculpa. Perdão. Mas é que veio assim, sabe? É uma pena. É de graça. Jesus pagou na cruz do Calvário. Então basta somente você crer. Bíblia. Por isso que eu coloquei no tema o que a Bíblia diz sobre perdido e salvo. O que a Bíblia diz. Eu não disse, veja o que o Wagner diz, veja o que o Bastião diz, veja o que o Joaquim, o Manel, sei lá quem você quer. Não. A Bíblia, meu amigo, Bíblia, leia a Bíblia. Ela vai te esclarecer tudo, tudo que você quiser. Tudo. Não precisa buscar outro livro, não. Conversar com, sabe, o profissional nisso, naquele outro. Não, não. Bíblia. Estando nós mortos em nossos delitos, coisas erradas, nos deu vida, vida eterna, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, basta você crer, aceitá-lo, e pronto, já está. Você bater a cabeça na parede, carregar a cruz, bater em você mesmo, se cortar todo, não, Senhor. Nos ressuscitou, estávamos mortos. Ele nos ressuscitou. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus, morto que eu estava, querendo ir com a minha esposa, casadinha de novo, num baile, numa festa, beber, fumava. E ela me falou para mim, vamos na igreja tal, tal. Eu falei, vamos. Só que depois da igreja nós vamos no salão de baile que eu conheço, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. E lá nós vamos tomar chopes, comer pizza, vamos dançar, bailar. Fazer a vontade do quê? Da carne. Também? Ela tinha se convertido. E ela concordou, debaixo das orações de uma senhora experiente, uma filha de Deus. E ela foi. E veja bem, o que aconteceu? Quando o pastor pregou a palavra e falou para onde eu ia, que eu estava morto, que eu estava longe das coisas de Deus, eu simplesmente, junto com um monte de gente, fui à frente, entreguei a minha vida e acabou tudo. E fui para o baile? Não, fui para casa. Até o dia de hoje, dancei. Não fui para baile nenhum. Então nos ressuscitou, ele me ressuscitou, eu estava morto. Morto, acreditando em coisas que não é Deus, servindo a demônios, invocando espírito que não é o Espírito Santo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi isso que ele fez comigo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. De graça sois salvos, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, bondoso para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você tem fé, e pela fé você crê em Jesus Cristo, e você entrega a sua vida pela fé. Você entrega a sua vida. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe como é que é? É um dom de Deus. É aquilo que Deus faz por você. Ele te ama. Não de obras. Não é de obra, não, de penitência, fazer isso, fazer aquele outro, como eu disse para você. Eu vi tanta gente se sacrificando, dando, açoitando, batendo em si mesmo, esfaqueando, fazendo tanta penitência. E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Ele fez tudo e ele disse, Pai, está feito, acabou, não tem mais nada para fazer. Acabou, já morri. Ressuscitou, foi e está preparando o lugar para os seus, para aqueles que creem, para aqueles que o aceitam. Como eu já disse e vou repetir, ele não vem aqui buscar tudo que é tranqueira, não. Tá bem? Eu estou usando o termo tranqueira porque eu fui uma tranqueira também. Eu fui uma coisa que não prestava, não tinha valor nenhum. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fui salvo, sou salvo.
Por isso estou aqui, pregando. E não foi por obras, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente, sabe o esforço que eu fiz? O único esforço que eu fiz? Levantei da cadeira que eu estava lá dentro da igreja e fui à frente, pela fé. Acreditei naquele Cristo que o pastor estava apresentando, oferecendo a salvação através dele, de graça. E ele leu passagens como essa, não de obras, para que ninguém se glorie. Já imaginou se por fazer o bem para um, para outro, você fosse salvo? Olha, ia ter um monte de gente fazendo o bem para todo mundo, sabe? Negociando com Deus, chegando para Deus e dizendo: Deus, olha, eu atendi um monte de orfanato, um monte de velhinhos, um monte de órfãos, eu fiz tanta penitência, eu fiz tanto sacrifício, eu doei tanta coisa. Não é para o senhor quebrar o galho aí? Deixar eu entrar no céu? Eu matei, eu roubei, eu prostituí, eu usei drogas, eu trafiquei, sabe? Eu fiz tanta coisa ruim, mas não dá para o senhor quebrar o galho. Eu sou bonzinho agora. E Deus vai dizer simplesmente: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a palavra que ele disse e está dizendo para muitos que estão morrendo e estão lá, diante dele, neste exato momento. Neste exato momento. Quantos estão diante de Deus? Chamados pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, seja lá o que for, crente de 30, 40 anos de banco de cadeirinha, dizimista, ofertante, colaboradores, etc, etc. Mas que Deus vai dizer: o que você fez? Ah, eu fiz isso, vai dar uma lista, sabe? Enorme para Deus. E Deus vai dizer simplesmente: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus seguidores. Então está aqui, ó, de perdido a salvo. Você que sabe, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está aqui, ó, preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Entende? Então, em Cristo Jesus, nós somos feitura dele, imagem, semelhança. Certo? E encerrando essa palavra, até onde Deus deu para eu falar, o meu apelo é: creia em Deus vivo. Aceite Jesus Cristo vivo. Pare nesses dias últimos que estão vivendo, dias de turbulência, de tanta coisa desgraçada que está acontecendo no mundo. Estou aqui perto das mortes, dia. Todos os dias, bombas estão sendo lançadas no meio de tanta gente. Matando. É o final dos dias, é o final. Está acabando tudo. Creia, meu amigo, creia. Não estou anunciando essa palavra a troco de dinheiro, de poder, de fama, de nada. Estou falando porque o mundo está acabando. E não é o mundo, a terra, não é o globo terrestre, não. Mundo é nós. Nós. Para onde você vai após morte? Pense, em nome de Jesus Cristo vivo.